Começa agora o Terceiro Setor, programa que revela quem faz a diferença na vida de milhares de pessoas. Destacamos o trabalho fundamental das organizações não governamentais, as ONGs, entidades sem fins lucrativos que ajudam a tocar este país em todos os setores, com foco em uma sociedade mais justa. No programa de hoje, você vai conhecer um pouco do projeto que transforma vidas com música, afeto e inclusão social. O Instituto Trovadores Urbanos, criado por Maída Novaes, que está aqui conosco. Emociona serenatas, emociona toda uma população, também com suas oficinas e educação musical. Tudo isso em comunidades carentes de São Paulo. Uma história de gentileza urbana que inspira e encanta. Tudo bem? Muito obrigada pela sua participação, Maída. Prazer é todo meu. Muito obrigada, Renata. Como que surgiu o Instituto Trovadores Urbanos? Bom, os trovadores nasceram em 1990, e daí você cantando, fazendo celebrações numa cidade desse tamanho. Eu sou filha de um casal muito gentil. Um casal, meu pai foi médico, foi político em Avaré, no interior. Então eu sempre trouxe no meu coração esse pensamento, essa coisa de ser solidária. E quando eu vi que trovadores urbanos estavam criando nome, né, e cada vez mais trabalhos. Então, um dia alguém perguntou: por que você não canta no Hospital do Câncer? Né? E daí eu acabei ficando 8 anos no Hospital do Câncer cantando. Daí um dia eu fui cantar numa escola na Zona Sul e o diretor dessa escola falou: olha, Maída, você tem tantos músicos, você não tem professores, por que você não faz os trovadores mirins? A minha turminha aqui, a gente está num passeio na Sala São Paulo. Isso foi ainda esse ano. Eu estou nessa escola desde 2010. Então, eu acabei fazendo essa escola. E no começo, quem patrocinava tudo isso era a empresa Trovadores Urbanos. Os meus músicos iam lá, a minha irmã Lucila Novaes era coralista. Então, o Instituto, na verdade, no papel, passou a existir em 2012. E a partir daí eu descubro um mundo dos projetos que eu poderia fazer, de lei de incentivo fiscal, prefeitura, Rouanet, PROAC, PROMAC. Então, a partir desse instituto no papel, eu passo a fazer muitas coisas. Então, eu já fiz muitas campanhas de gentileza pela cidade. Agora, em agosto, a gente vai começar com uma campanha de gentileza com morador de rua na cidade. Porque o morador de rua na cidade é um cara invisível. Né? Você não olha para a cara dele, você nunca conversa com ele. Você não pergunta quem é você, de onde você vem. Então, o Instituto vai começar, porque o fundamento do Instituto é espalhar a gentileza para a cidade, espalhar a gentileza para crianças em periferia. Quando você sai do centro de São Paulo e anda 25 quilômetros, você descobre outra cidade. Não tem verde, não tem saúde, as questões de transporte são graves, são difíceis, né? A logística, uma mulher que tem 4 filhos e deixa os filhos na creche, ela não consegue andar 2h30 para voltar e pegar os filhos. Então, assim, os meninos ficam na rua sem cultura, sem uma praça, um verde, com escola que muitas vezes eles não aprendem. Eu tenho afilhados da minha comunidade na Zona Sul, de uma escola que se chama Joana Abraão. Tem meninos lá que não sabem escrever direito. Não sabem fazer conta direito. E isso vem de uma escola. Eu tenho um projeto atual que chama Afinando o Afeto na Educação, e o ano passado, entrevistei professoras do Estado, do município e particular. As questões no Estado são muito graves, assim, tipo 35 alunos, 30 a 35 numa classe, que tem crianças especiais, que não tem psicólogo todos os dias ali. Então, assim, através do Instituto eu descobri um mundo tão cruel, tão difícil, tão pesado, principalmente para mulheres. Eu sempre penso nas mulheres, como é difícil, como é diferente uma mãe da minha comunidade na Zona Sul, da minha vida, né?
Então, eu sempre tenho no meu coração que se eu conseguir solucionar uma coisa, eu já fico feliz. Porque senão você fica com uma sensação de que você está enxugando gelo. É muita questão. Eu agora, esse ano, vou fazer 3 comunidades com um projeto que chama Roda de Mulheres. Então, bom, aqui é uma das ações do Instituto Trovadores Urbanos que a gente oferece para a cidade um evento gratuito que chama Seresta de Sexta. E é uma serenata que a gente canta da janela para a rua. E quem estiver ali na frente canta junto com os trovadores. Onde? Nas Perdizes? Nas Onde Perdizes. é a sede de vocês? Onde é a nossa sede. E aqui, por acaso, foi de Natal, né? São Papais Noéis. Ah, sim. A gente tem os Trovadores Noéis, né? Que todo novembro e dezembro, toda sexta, eles cantam e lota de criançada, tem carrinho de pipoca, vem gente da cidade inteira. Famílias, namorados. Essa casinha dos Trovadores... na frente da casinha tem um portão que nós construímos o Muro do Afeto. Então as pessoas passam ali na frente da casa e tem um papelzinho ali com caneta para elas escreverem palavras de afeto nesse muro, que é um exercício. As pessoas, o mundo do jeito que está, as pessoas precisam ser mais solidárias. Eu gasto um pouco do meu tempo, né? Eu sou mãe, eu sou empresária, sou dona de uma companhia que ainda faz serenatas nas casas de São Paulo, mas eu realmente, através do Instituto, eu tenho esse olhar solidário. Eu tenho atitudes solidárias, eu converso com um morador de rua. Outro dia eu conversei com um senhorzinho que estava ali perto do escritório e perguntei, de onde o senhor vem? Ele falou, minha filha, eu não lembro de nada. Aqui a gente foi no Museu Catavento, estou eu e meus amores, né, que eu amo essa criançada. Então, e daí eu estava e perguntei, mas o senhor não sabe de onde o senhor é? Ele falou, filha, eu não me lembro mais de nada. Então, assim, é muito interessante você chegar perto de um cara desse e você saber que... Ser gentil, dar o afeto. E daí o que eu fiz? Eu falei, o senhor quer um café? Um pão com manteiga? Quero. Ele comeu aquele pão com manteiga e ele falou assim, ai, que delícia. Então, eu fiz minha atitude gentil. Né, eu acho que as pessoas, assim, não têm gentileza. Você passa, por exemplo, eu ando muito de bike em ciclovias na cidade. Eu vou do Parque Vila Lobos ao Parque Ibirapuera e atravesso a Avenida Faria Lima. Então eu vejo tanta gente na rua, ali do Ceasa até o Ibirapuera, tanta gente, e as pessoas nem olham, eles são invisíveis. Eles são invisíveis, você não sabe se ele está com fome, se ele, às vezes, só queria conversar. O cara fica o dia inteiro ali e está frio. Se tem na tua casa um monte de casaco que você nem usou esse ano, eu acho que as pessoas têm que se mexer, têm que olhar um pouco pela cidade. É claro que é um problema de política pública, claro que é, né? Mas eu acho que o cidadão paulistano tem que fazer alguma coisa. Eu estou tentando esse ano, a gente tem um espetáculo que chama Música e Meditação no Escuro. E eu estou tentando um teatro na cidade para botar só motoboy. Esse Música e Meditação no Escuro, aqui são as aulas das minhas crianças, essa Carol Rocha, que é uma grande parceira dos Trovadores Mirins. Aulas de música. De música em Cidade Ademar. Através da música você pratica a inclusão social? Ah, com certeza. Essas crianças, primeiro que elas jamais fariam uma aula de música, uma aula de percussão, uma aula de dança, nunca na vida. Essas crianças vão comigo à Sala São Paulo. Você tem ideia da cara quando eles entraram naquela Sala São Paulo maravilhosa, né? Então, assim, é uma experiência. Você ouviu um concerto, uma orquestra, daí tem 1000. Maída, quantos eles são? Eu contei 40. Eu falei, eu acho que eram 50 músicos. E daí isso abre um pouco o mundo de uma criança que muitas vezes acha que não tem nem permissão. Aqui na Sala São Paulo. Aqui na Sala São Paulo. E essa minha comunidade, que é da Escola João Abrão, essa é a Célia, que é uma professora aposentada, que é minha grande parceira. Eu tenho hoje muitas parcerias. E daí o que eu faço? Levo as crianças, os pais e os professores ao teatro. Então, por exemplo, esse ano a gente foi... O ano passado eu levei 90 mulheres do SASF Cidade Ademar ao Cirque du Soleil.
Então, assim, se você visse a cara dessas mulheres no circo, aquele, né, que é para mim, que sou cantora, que já viajei para o exterior, tudo para mim, é um escândalo aquilo. Agora, para aquelas professoras foi simplesmente algo que vem no teu coração. A arte é transformadora, a música, ela agrega, ela abraça, ela transforma. Eu, como seresteira, quando entro na casa de alguém, eu sei desse poder. Eu me emociono, eu tenho 35 anos como seresteira, eu morro de chorar quando eu faço serenata. Para quem não é aqui da capital, como surgiu os trovadores urbanos? Como que surgiu esse grupo? O que vocês fazem? Bom, eu sou filha de uma cantora de rádio que foi estrela da Rádio Nacional em 54 e minha casa foi musical a vida toda. Qual o nome dela? Maria Piedade. Ela, aos 91 anos, acaba de lançar um CD, minha mãe. É uma graça. Então, com essa família musical, eu sou jornalista, fui chefe de redação da Rádio Excelsior quando eu tinha 27 anos. E daí um dia eu falei, não quero mais essa vida de jornalista. E daí eu fui para o Morro de São Paulo, na Bahia, fiquei um mês lá, liguei do orelhão para o meu irmão Juca Novaes, que é meu grande parceiro nessa jornada, e falei, Juca, quando eu voltar para São Paulo, eu vou montar um grupo de serenata. Nós vamos fazer serenata em São Paulo. Daí ele falou, Maída, maluca, serenata como? Serenata igual a gente fazia em Avaré. Então, quando eu voltei para São Paulo, eu comecei a pensar no nome, aonde eu ia ter meu escritório, como que eu ia divulgar. Eu tinha milhares de amigos jornalistas. E você começou a vender esse serviço. E comecei a vender. E em todas as serenatas, de dia, escritório, de noite. E aquilo é uma maravilha fazer serenata. Não tem explicação do que é você cantar. No Dia dos Pais, a gente até agora a gente vai fazer o Blue Note. A gente tem um show que se chama Histórias e Canções. Porque o grupo original da Janela, que fez a primeira Janela, tem 8 CDs e 2 DVDs. Então, a gente conta histórias vividas. Então, num Dia dos Pais, eu cantei para um pai. Todos os filhos estavam ao lado dele e todo mundo... Era um iceberg na minha frente. Um iceberg. Ninguém... Todo mundo frio. Até que a gente cantou a música especial. Que era uma música do Dorival Caymmi. Como é que era? A gente cantou essa música e esse pai se emocionou. Quando ele começou a chorar, o iceberg derreteu. Quando derrete o iceberg, você também chora. Porque é muito emocionante. É emocionante você pedir namoro, você pedir perdão. Reconciliações são as coisas mais lindas do mundo. E tudo isso vocês faziam através das serenatas. Nós fazemos ainda hoje através da serenata. Aniversário, por exemplo, uma senhora de 90 anos. O que ela gosta? Um presente lindo é Trovadores Urbanos, porque é eu te amo em forma de canção. Porque essa mulher quer o quê? A família reunida. Quer, é o amor, é isso que ela quer, né? Os trovadores urbanos mostram que o afeto também pode ser cantado. No próximo bloco, conheça histórias que emocionam e projetos que mudam vidas, com música e carinho. É rapidinho. Estamos de volta com o Terceiro Setor pela Rede Alesp. Nosso papo é com Maída Novaes, fundadora do Instituto Trovadores Urbanos. No finalzinho, antes do intervalo, você contava como surgiram os Trovadores, a empresa que hoje segue aberta. Mas e o Instituto? Como é que vocês decidiram criar o Instituto em 2012? Bom, o Instituto eu coloquei no papel em 2012 e já desde 2012 eu já fazia muitas ações pela cidade. Então, daí eu comecei a entender as possibilidades de patrocínio, de incentivo. Esse ano, por exemplo, eu estou numa consultoria para entender melhor como fazer esse instituto crescer na cidade, como ajudar mais comunidades. Porque, por exemplo, o projeto Roda de Mulheres, que eu vou executar esse ano, só são 3 locais.
Então, eu visito os SASFs da cidade, Serviço de Atendimento a Famílias, que eles atendem todas as solicitações de famílias que têm violência doméstica, que têm questões de saneamento básico. A minha ideia é fazer cada vez mais projetos para a educação, né? E, principalmente, o slogan do Instituto Trovadores Urbanos é afeto. O mundo, está todo mundo na tela, mudou a maneira, não tem mais abraço, as pessoas dão parabéns pelo Instagram, né? Eu acho que está todo mundo muito voltado, depois da Covid, ficou todo mundo muito dentro de casa, eu acho que a gente mudou muito os hábitos, mas eu acho que o grande trabalho do Instituto hoje é espalhar afeto, fazer projetos afetivos que conscientizem o cidadão. Aqui é a Lucila Novaes, que é a maestrina dos Trovadores Mirins e que também sempre esteve muito à frente dos corais de crianças de comunidade, né? Daí, então, a importância de se abrir para o terceiro setor. A importância de se abrir, de entender melhor, de eu ser uma empreendedora. Inclusive buscando mentorias como o que você está falando. Exatamente, porque, de repente, assim, eu acho que a vida da gente é tão corrida que eu mesmo não sabia da obra que eu fiz de 2002 para cá. E vou te contar que uma das primeiras ligações, por exemplo, esse projeto, Afinando o Afeto, oficinas afetivas, Fuxi com Chico, é fazer fuxico ouvindo Chico Buarque. Dança circular. Que é o artesanato, que é aquela florzinha de tecido. Isso. Dança circular, que é uma delícia, que é você dança ritmos, todo mundo de mão dada. Afinando o Afeto são sessões, roda de mulher de escuta, de você ouvir. Escutativa. Isso, você ouvir as histórias, ouvir, e eu como jornalista fico louca com isso, Dar né? lugar de fala. Isso. E Música e Meditação no Escuro, que é um dos espetáculos mais importantes dos trabalhadores, que é o seguinte, os cientistas já falam, meditar acalma, meditar te faz mais feliz. Então, a gente aplica muito nessas mulheres a meditação, para que elas se acalmem, porque tá difícil mesmo, né? Como é que você tem... Eu conheci uma mulher que tem 80 anos... E ela tirou o RG e a certidão de nascimento com 70 anos. 5 filhos. E eu perguntei, mas quem registrou os filhos? Ah, minha vizinha que registrou. Então, assim, essa mulher, até os 70 anos, quem era ela? Ninguém. Ela não tinha direito a nenhum plano que o governo possa oferecer, e muito menos os filhos delas. Então, uma bagunça. Daí você chega nesses lugares e pergunta, isso aqui são os amores da minha vida, né? Valéria Caran, Juca Novaes, meu irmão, o Edu Santana e eu, que nós somos o quarteto vocal que faz todos os shows. E toda vez que termina um projeto do Instituto, sempre tem um show dos trovadores urbanos, para os trovadores urbanos contarem nas comunidades essa experiência da serenata e fazerem uma serenata nessa comunidade. E qual que é o feedback que você recebe das pessoas? Amor. Amor, é um olhar de gratidão, é muito especial. Assim, é gente que nunca foi, que não tem acesso nem a nada, a conhecimento, não tem acesso à cultura, não tem acesso à escola, não tem... parece assim que eles são meio esquecidos, assim, né? E acho que a grande maioria do paulistano não tem ideia do que eu estou falando, porque isso eu vivenciei, porque eu tenho um instituto. Se você andar 25, 30 quilômetros na cidade, você chega num bairro como Jardim Ângela, você vê um bairro que tem cavalo na rua, que tem e que tem todas as questões que a gente nem imagina, né? Agora, Maída, quais os resultados que o Instituto já alcançou com a musicalização infantil? Olha, nós de 2010 para cá, eu acho que nós nunca mais paramos com essa escola, principalmente na escola Joana Abraão. E nós tivemos outros polos de musicalização em escolas estaduais do Brás, da Zona Sul da cidade. Então, assim, vou falar pela minha escola do Joana Abrão. Eu acho que eu mudei um pouco o olhar dessa criança. Uma criança que vive numa comunidade, ela sai muito pouco dessa comunidade. Ela não tem acesso a uma sala São Paulo. E ela também não tem acesso a uma escola de música. E a música é transformadora.
A música, se essa criança estava triste, se essa criança percebeu que tem uma habilidade para cantar. Eu tenho uma afilhada que chama Jennifer nessa comunidade, que é uma menina que fez faculdade, que é uma menina que cresceu e que até hoje ela canta em gravações dos Trovadores Mirins. Ela ficou muito amiga da minha irmã Lucila Novaes. Então, assim, eu acho que transforma o olhar, você vê um mundo além de você, né? E acho que educar hoje em dia uma criança é uma tarefa muito difícil. É difícil para mim, que pago escola particular para o meu filho. Imagina para uma mulher que mora na periferia e que a criança vai lá para comer, porque não tem comida em casa. Eu acho que tem tantas questões que são tão básicas do ser humano, que é comida, hospital, ter saúde, escola, que essas pessoas não têm acesso a isso. Então, a gente faz alguma coisa, eu acho que é pequenininho, mas é bem feito, é feito com muito gosto. Quando a gente sai com as crianças, mais ou menos de 3 em 3 meses, é uma farra. Eu tenho um monte de empresa solidária que me ajuda. A padaria em Perdizes, Delícia de Perdizes, me faz lanche para a molecada. Você, inclusive, precisou se profissionalizar dentro do Instituto, Sim, como empresa de terceiro setor, para conseguir, inclusive, emendas parlamentares aqui da Lespe. Eu hoje estou passando por uma consultoria e estou abrindo os olhos como empreendedora, estou aprendendo sobre isso. No terceiro setor. No terceiro setor. Então, eu já sei mais ou menos que eu não preciso mais ter dinheiro somente das leis de incentivo à cultura. Eu posso ter acesso às emendas parlamentares, eu posso ter acesso a empresas que têm no marketing direto, podem me ajudar. Então, é nesse novo mundo que eu vou entrar com os trovadores urbanos, porque senão é muito difícil. O ano passado, eu fiz um projeto pela lei do PROAC, e essa escola em Cidade de Ademar, eu tive a ajuda de padrinhos que davam R$100 por mês para eu, de padrinho em padrinho, poder pagar uma conta no final do mês para manter a minha escola. Porque eu falei, eu não vou... Não vou parar com essa escola, mesmo que eu tenha que colocar dinheiro. E quais são os instrumentos que você utiliza nas aulas de musicalização? Olha, hoje nós temos percussão e canto. Mas nos projetos que nós estamos buscando patrocínio, a gente tem teatro, dança, percussão e canto. A gente quer formar um coral, ritmo, eles amam aprendem. E daí, nos projetos, a gente tem dinheiro para comprar instrumentos, né? Dança, todo mundo, né? Quem não gosta de dançar, né? E daí tem os passeios a espetáculos na cidade. Então, né, você entra em contato com todos os solidários da cidade e acaba fazendo uma grande corrente de afeto, né? E acho que também o Instituto tem essa coisa. A gente vai fazer agora uma campanha de afeto com morador de rua. É para chamar atenção e fala com um cara desse de vez em quando. Conversa, pergunta de onde ele veio, pergunta se ele não quer um café. Sabe? Esse cara não é invisível. Ele existe sim, ele veio de algum lugar. Ele está ali, muitas vezes ele não é um cara... Eu não sei, as pessoas têm medo, né? Eu converso com amigos, elas falam, Maída, você é louca, você... Não, nunca aconteceu nada comigo e me dá uma sensação boa. Eu tenho uma história muito boa que eu estava no Le Jazz, que é um restaurante muito bacana de São Paulo, e um menininho entrou vendendo pano de prato. Aqui é a minha cereza de cesta, vendendo pano de prato. E daí, ninguém olhou para essa criança, ele passou o Le Jazz inteiro, e quando ele chegou na minha mesa, ele falou assim, tia, compra. Daí eu falei assim, o que você vai fazer com esse dinheiro? Ele falou, eu estou com fome. Daí eu falei assim, então senta e janta comigo. E eu estava com uma sobrinha minha, quando essa criança sentou na mesa comigo, o restaurante inteiro olhou, e o garçom me reprovando, assim, com um olhar de reprovação. E daí foi uma experiência tão gostosa. Eu conversei com esse menino, eu perguntei onde ele morava, como é que ele vivia, quantos irmãos tinham naquela casa. Já existia o Instituto, não? Sim, isso foi o ano passado. E ficou meio que meu amiguinho, e daí comeu um sanduíche, né, num restaurante francês. Quer dizer, é uma atitude de gentileza minha, né? Eu não falo isso para me promover, eu só falo para tocar um pouco o coração das pessoas. Você
pode sim. Às vezes você vê uma mulher com um monte de criança na rua, sabe? Custa você tirar um guarda-roupa de dentro, um sapato, um casaco de dentro e oferecer para essas pessoas. Né? Eu não sei, as pessoas têm medo, elas julgam, às vezes elas falam, vai trabalhar, vagabundo. Já ouvi isso quantas vezes? Vai trabalhar, vagabundo, o quê? Você sabe se essa mulher consegue sair? É como eu falei, 2h30 para ir, 2h30 para voltar, a cidade é cruel. Né? Esses meninos de comunidade, muitas vezes, se ele chega numa Faria Lima da vida, ele chega num novo planeta. Né? O que é isso? Que é realmente muito difícil. Ninguém vai lá para conhecer. Né? E eu sou muito feliz fazendo um instituto. Eu sou uma empreendedora. Nos anos 90, eu era praticamente uma menina empreendedora, que montei uma companhia que fez a felicidade de uma geração até hoje. Na cidade. Tenho orgulho total disso. E eu sei do meu compromisso com essa cidade que eu amo, que é São Paulo. Sabe? Amo São Paulo, vou ficar velhinha aqui, mas eu tenho um olhar solidário, sim. Eu me sinto feliz quando eu consigo trabalhando ter uma afeto e a gentileza. Exatamente. O afeto vai mudar o mundo. Está todo mundo na tela, é muito fla-flu, é muita discussão, né, questões políticas globais. Né? A gente vai ficar nessa coisa do ódio direto. Tem que olhar para o lado, né? Sabe? Vamos ser mais afetivos, vamos ver, sabe, colorir e vamos dar a mão. Eu acho que juntos nós podemos, né? Eu acho que tem essa força da comunidade. Eu sou uma pessoa que muita gente deu a mão para mim, porque eu não consigo, por exemplo, trazer uma molecada dessa. Preciso de van. Você consegue na parceria. Na parceria. Investimento, às vezes, de amigos. De amigos e de ir em comerciantes e dizer assim, escuta, me ajuda. E mostrar o meu projeto e falar, você não pode dar pão, o lanche, você não pode dar isso, aquilo. Porque está todo mundo correndo, Renata. É isso. Ninguém tem tempo, está todo mundo com seus problemas, só que o mundo precisa de ajuda. Dá o site do Instituto aqui e o endereço onde tem as serenatas gratuitas às sextas-feiras. Muito obrigada. Bom, o site é www.trovadoresurbanos.com.br. Nós temos o Instagram também, é só colocar Instituto Trovadores Urbanos. E a Casa dos Trovadores Urbanos fica na rua Imberê 651, Perdizes. E tem a programação, se você entrar no Instagram do Instituto, você vai ver a programação. Tem música e meditação no escuro uma vez por mês, tem a Seresta de Sexta, que é essa cantoria, tem oficinas afetivas, roupa de boneca, tem uma programação linda, é só entrar nas nossas redes sociais. Muito obrigada. Muito obrigada a vocês. Nós agradecemos a participação de Maída Novaes, fundadora do Instituto Trovadores Urbanos. Confira o site institutotrovadoresurbanos.org.br. Toda semana, um convidado que faz a diferença na vida da sociedade, aqui do Terceiro Setor da Rede Alesp. Até mais!